Olá, bem-vindos ao canal Foi Abuso e Fim. Bom, como esse canal trata do abuso e das relações abusivas, sobretudo, nós estamos falando também de um assunto tabu. E o assunto tabu é aquele assunto que as pessoas não querem ouvir, não querem falar e se constrangem muito quando alguém resolve falar. Mesmo assim, a gente não vai se calar, porque quem cala coopera com o abusador, com o opressor e nunca com a vítima. Então, nós estamos aqui para falar e para ajudar as vítimas a falarem, a contribuírem com a sua parte, o seu sentimento, e é assim que a gente vai continuar. Hoje eu queria falar sobre um detalhe dessa questão que é sempre recorrente. As pessoas costumam me perguntar bastante: Nana, como é que a gente sabe se o que a gente está vivendo é uma relação abusiva? O que é, de fato, algo a ser denunciado? O que é algo que a gente deveria falar que pode ser considerado um abuso? Então, assim, existem várias facetas, vários detalhes, vários caminhos em que a gente pode buscar socorro, pode buscar especificações para poder pedir socorro, pedir ajuda e fazer denúncia. Eu tenho estudado muito, eu acho que a pesquisa e o estudo nos embasa para que nós possamos ter mais autoridade, mais autonomia, mais força para falar sobre o abuso, porque quando a gente entra numa seara em que um ser humano está, de alguma maneira, acusando um outro ser humano de um ato que causa sofrimento, que traz problemas para si, para outros, é complicado, porque sempre o opressor vai se defender, vai tentar justificar, vai dizer que não é bem assim, que não foi isso, vai tentar inclusive empurrar a responsabilidade, muitas vezes uma culpa para a vítima. Isso é o que acontece. Nos assuntos tabus, quer dizer, nas questões que envolvem o sexo e ainda mais o gênero, né, que é a questão da mulher versus homem, não deveria ser assim, mas infelizmente numa sociedade machista e patriarcal é assim. Isso piora muito. É normalíssimo que a vítima que fala, que denuncia, que reclama, que se queixa, seja vista como diz a música de Francisco Elombre, triste, louca ou má. Em uma dessas categorias, provavelmente, a vítima vai se encaixar. E a gente vai ter que combater isso junto com a dor de ser abusada, junto com a tristeza, com o sofrimento, com todos os terrores de sofrer um relacionamento abusivo. Mas a gente vai caminhar um passo de cada vez e cada vez mais juntas, porque hoje a gente não está só. Já houve um tempo em que as mulheres eram todas acuadas e seccionadas dentro dos seus lares, né? Era uma época em que vigorava a frase: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ou seja, não se pode falar. E uma das justificativas que as pessoas usavam muito para falar sobre isso era dizer assim: depois eles se arranjam, eles ficam bem e você sai de mal. Mas ela gosta, porque depois ela fica com ele. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, porque hoje a gente sabe que boa parte das mulheres ficavam com seus abusadores, não porque elas queriam, porque elas gostavam, ou porque elas perdoavam, ou porque não tinha problema nenhum apanhar, ser alvo de abuso psicológico, se sentir oprimida, se sentir magoada, ressentida e todas essas coisas que trazem um sofrimento e um trauma atroz para si. Mas porque elas dependiam deles, ou porque elas tinham medo deles, porque elas tinham medo de morrer, ou porque elas tinham medo de ser abandonadas, ou porque elas iam ser massacradas por uma sociedade inteira, muitas vezes pelos próprios filhos, pelos próprios familiares. Então, como hoje a gente já não tem todas essas barreiras, ou pelo menos não tem todas essas barreiras assim, tão escancaradas, tão na cara, hoje as pessoas têm constrangimento de dizer que apoiam o abusador e que acham que as mulheres são obrigadas a se submeter a vários abusos e mesmo assim se calar. Hoje a gente não se cala e a gente fica cavando condições para poder denunciar sim, para reclamar sim, porque não é justo de jeito nenhum. Então vamos lá.
Quando é que uma mulher pode denunciar ou pedir socorro e considerar que a sua relação é uma relação abusiva? Porque o abuso sexual, seja ele na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta ou em qualquer tempo, a gente já tem uma noção melhor do que é, né? Não que a gente tenha toda, porque a sociedade também não quer. Hoje inventaram até o termo, como é que é? Abuso culposo, né? Estupro culposo não é doloso, ou seja, o cara não quis estuprar, ele não tinha intenção de estuprar a mulher, ele apenas pensou que ele estava tendo uma relação consentida, mas ela estava bêbada, ela estava sem a lucidez dela, e aí ele não, coitadinho, ele não achou que ele estivesse estuprando ela, né? Então a gente ainda não tem tudo, mas a gente já tem uma noção melhor, né? Porque envolve o sexo em si, envolve uma coisa mais impactante, mais agressiva, que é a relação sexual, em que uma das partes, normalmente a mulher, não está de acordo e se sente agredida, se sente violada em seus desejos, no respeito e tudo. Agora, numa relação, quando é ou como é que a gente percebe que está sendo abusada? Quando é que a gente nota que está tendo uma relação abusiva com um parceiro? Isso não é simples não, gente. Eu vou me usar como referência porque eu passei por uma relação abusiva de 10 anos com o meu segundo marido. Então, a gente leva muito tempo para perceber. Primeiro, é muito comum que numa relação você não esteja livre do elemento paixão. E aí entra um elemento muito curioso, que é: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, quando você está apaixonado, você fica cega, né? Você fica cega e você não consegue entender que aquilo não é paixão. Você não consegue entender que aquilo não é amor. Você acha que está amando aquela pessoa, que você é apaixonada por ela, porque o sintoma da dependência emocional é muito semelhante. Então, normalmente, numa relação abusiva, eu disse normalmente, eu não estou dizendo que é uma regra necessária. Acontece de outras formas também, mas em via de regra, a relação abusiva acontece pelo protagonista, que é um narcisista perverso, que tem uma característica patológica, hoje já estudada em consultórios psiquiátricos e psicanalíticos, e assim, vários psicólogos já analisam isso. Ele tem um perfil muito específico e junto com uma mulher que normalmente tem o perfil da mulher dependente emocional, uma empata. Essa é a fórmula mais corriqueira do relacionamento abusivo. Essa foi a fórmula do meu relacionamento abusivo, a que eu vivi. Como que acontece isso? O perfil do narcisista perverso normalmente é uma pessoa com uma frieza muito grande, ele se vê como a única importância da própria vida, ele deseja muito, ele deseja algo o tempo todo que ele não consegue suprir. Então, digamos, vamos lá, eu vi nesses dias numa postagem muito bacana no Instagram que se chama Livre do Psicopata, em que tava lá uma explicação muito bacana. Sabe quando você vai colocar um doce, você compra aquele doce querendo comer aquele doce que você conhece, que você adora, e quando você põe na boca não é nada daquilo que você estava esperando? Nada daquilo? Sabe quando você vai assistir um filme, você tem uma expectativa de falar assim: nossa, esse filme tem um trailer muito legal, uma trilha sonora incrível, tem aquele ator que eu adoro, aquela atriz que eu adoro, e aí quando você vai assistir aquele filme não é nada daquilo que você estava pensando? Sabe aquela festa que você vai e compra aquela roupa mais legal e diz assim: nossa, eu vou para aquela festa, vai tá fulano lá, vai tá cicrano lá, vai tocar tal banda, vai ser assim, assado. Você chega lá e não é nada daquilo que você estava esperando? O rapaz narcisista perverso, ele é assim
com tudo na vida dele. Ou seja, ele deseja e nada do que ele deseja nunca é exatamente aquilo que ele estava querendo. Então ele continua sempre desejando. E aí nós vamos falar das relações. Ele quer uma mulher o tempo todo, que ele possa se exibir como o troféu. Olha aqui a minha mulher, a minha namorada ou a minha mulher. Essa mulher, ela tem que ser bonita o suficiente para ele mostrar para os amigos que olha a mulher que eu sou capaz de conquistar. Ela tem que ser inteligente o suficiente para ele falar para os amigos dele, olha a inteligência que eu sou capaz de conquistar. Ela tem que ser, ela tem que ter status, porque ele admira muito o status. Ele admira muito dinheiro, ele admira muito o status social. Então ele vai atrás de uma mulher que tenha todas as qualidades que ele admira, que ele acha que ele vai mostrar para os amigos dele. E assim os amigos dele vão falar, nossa, como ele é o cara, né? Incrível que ele tem essa mulher. Acontece que ao mesmo tempo ele não quer uma mulher que tenha todas essas qualidades, porque ele quer uma mulher que ele possa humilhar, porque ele não quer uma mulher que tenha essas qualidades e ele não tenha todas essas qualidades. E normalmente ele não tem todas essas qualidades. Então ele olha para essa mulher e ele começa a sentir raiva dela porque ela tem qualidades que ele não quer que ela tenha, porque ele quer apagar ela o tempo todo. E ele vive um dilema horrível, porque ele quer conquistar, para ele conquistar uma mulher, ele quer que ele seja mais gostoso do que ela, ele quer que ela seja serva dele, ele quer que ela baixe para ele, ele quer pisar em cima dela, ele gosta, ele sente prazer em fazer ela sofrer por ele, ela sentir tesão, paixão, amor, afeto, admiração por ele, para ele poder rechaçá-la em algum momento, que ele sente raiva de mulher. Ele tem ódio de mulher. Normalmente ele tem raiva porque ou ele passou na infância com a mãe, ou com irmã, ou com amiga, ou passou na juventude e nos primeiros amores algum tipo de humilhação e de rechaço com mulheres. Normalmente eles passaram por isso. Isso é um perfil, tá, gente? Estudado. Não sou eu que estou dizendo. Normalmente ele passou por essas coisas. E aí, como ele passou por tudo isso, ele sofre, ele sente dor por isso, ele sente raiva da mulher. E se a mulher é boa, ela é inteligente, ela é talentosa, ela é bonita, ela tem todas aquelas qualidades que ele quer mostrar para os amigos, então ele vive um dilema gigante, porque como que ele faz, né? Se a mulher tem que ter as qualidades que ele quer mostrar como um troféu e ao mesmo tempo ele quer que ela não tenha nada para ele poder pisar nela, para ele poder humilhar ela, ele vive um dilema. Normalmente, o narcisista perverso, ele diminui a autoestima da mulher, normalmente ele tenta fazer ela se sentir um nada, normalmente ele faz ela se sentir com medo de ser abandonada, ele é traidor compulsivo, ele é mentiroso compulsivo, ele vai mentir muito. E aí tem um detalhe, ele não vai mudar. E ele vai fingir que ele vai mudar, sempre. E ele vai dar a entender que a culpa de tudo que dá ruim na relação é da mulher. Então o negócio é terrível e isso não vai aparecer na cara assim, nossa, como o narcisista perverso é incrível, ele é isso, ele não vai parecer ser nada disso. Ele não é um cara com cara de louco, ele não tem cara de quem carrega uma faca na mão, ele é normalmente um cara simpático. No começo, principalmente, ele vai parecer ser sensível, ele vai tentar mostrar tudo que ele tem de legal, ele vai mostrar que ele é inteligente, ele vai mostrar que ele é simpaticíssimo, que ele é cool, que ele é divertido, que ele é, um cara descolado, ele vai tentar, ele é muito sexual, embora ele não seja o melhor homem do mundo na cama, não é. Por quê? Porque ele não quer receber nada, ele não quer se sentir vulnerável, então ele não se deixa conquistar, ele não se entrega na cama, ele não faz você se sentir uma deusa, tipo assim, você está me seduzindo, que roupa linda, põe aquela roupa que você me deixa caído, ai, que maquiagem incrível, como você é linda, que corpo de Deus. Ele nunca vai fazer isso. Normalmente ele quer ser aquele cara que possui, ele quer ser o pegador, então ele vai se gastar
horas fazendo sexo oral, ele vai se gastar horas te pegando, te arremessando, te jogando na parede, mas na verdade ele é impenetrável, ele não se deixa seduzir, ele não se deixa pegar, ele não é sensível, ele não pede colinho, ele não é doce, ele não é nada disso. Então esse é o perfil básico do narcisista perverso. Aí você fala, nossa, mas ele parece nisso, mas naquilo ele não é. Gente, não é uma receita de um bolo. Às vezes tem um bolo que é de chocolate, tem um bolo que é laranja, então muda o sabor, o outro muda a cor, o outro muda o formato. Um é mais fofo, o outro é mais denso, mas é bolo. Entendeu? Então não é aquela receita do mesmo bolo, mas é bolo. Então, o perfil do narcisista perverso normalmente é esse. Ele é frio, é calculista, ele não tem peso na consciência, ele não se arrepende, ele não é de morrer de saudade. Então, se ele tá com a mulher e a mulher fala assim, hoje eu não posso tá aí, porque por causa disso, assim, se ele não tiver na fase da conquista, ele não faz a menor questão. Ele só faz questão da mulher quando ele tá na fase da conquista. Aí ele até chora, ele morre, aí ele quer aquilo, porque ele precisa conquistar. Depois do primeiro ano de namoro, se ele já tiver com a mulher, se ele já sabe que ele conquistou, a mulher é dele, ele sabe que ela tá no pé dele, aí acabou, ele não dá mais nada, aí ele começa a ser frio, ele não faz mais questão de nada e ele é um cara frio. E ele trai sem o menor peso na consciência. É infiel por natureza. E ele vai ser infiel, assim, uma vida toda. E o perfil da mulher que é traída dentro dessa relação, normalmente, é a empata, é a mulher mais sensível, é a mulher que tem a tendência de entender tudo, que dá milhões de chances, é a mulher que gosta do cara, que quer consertar o cara, que quer apostar 200 mil vezes no cara, que acha que ele vai mudar, que aceita, que vai mais um pouco, não, mais uma vez, não, mas ele mudou, ele melhorou. Esse é o perfil da relação abusiva que costuma durar muito tempo. Normalmente, as relações que a mulher não é empata, ela não é aquela que vai ficar dando mil chances, ela não dura muito porque ela já vê que o narcisista abusivo é esse picareta, ela dá um pé na bunda dele, vaza e vai caçar a vida dela. E ele vai procurar a próxima vítima. Homem abusivo, narcisista perverso, não fica sozinho. Ele sai de uma relação, entra em outra, normalmente ele nem espera terminar uma, ele já está engatado em outra, porque ele precisa de suprimentos. As mulheres, para os homens narcisistas abusivos, são fontes de suprimento. Suprimento do quê? De tudo, gente. Mulher empata normalmente fala para o homem abusivo que ele é lindo, maravilhoso, inteligente, ela cuida dele, ela dá um monte de chance para ele, ela faz ele se sentir importante, ela faz ele se sentir desejado, ela faz ele se sentir querido, ela faz ele se sentir amado, ela faz ele ter a sensação de que ele importa, que ele existe, e é só atrás disso que ele vai o tempo todo. Então, resumi aqui, pra gente não se estender demais nesse vídeo, depois a gente vai falar mais coisas, vai ter mais detalhes, mas resumidamente é isso. Homem narcisista perverso, vão pesquisando, vai dando uma olhada, tem muito psicólogo e psicanalista e psiquiatra hoje estudando esse perfil. Somado a mulher empata, mulher que tem muita vontade de servir, de gostar, de amar, de servir ao coletivo, normalmente é a receita da relação abusiva que dura muito tempo. Foi isso que aconteceu no meu caso, durou 10 anos. Graças a Deus eu me livrei, me libertei, superei, passei por todas as fases e agora eu tô aqui desejando sorte para vocês e oferecendo a minha experiência, a minha história como alavanca para a gente se acolher e para que outras mulheres não precisem passar pelo que eu passei. Um beijo grande, até a próxima.